Olá pessoal, eis aqui então os meus arquivos utilizando o método PARA. Então são 4 pastinhas, a primeira com projetos, a segunda com áreas, a terceira com resources, que são os assuntos de interesse, e a última com arquivos. Então, primeira coisa, o ideal é que você use essa divisão em todas as ferramentas que você usa para guardar seus arquivos digitais. Eu uso o iCloud, uso também o Evernote e com menos frequência agora o Google Drive. Mas tem o Dropbox, tem várias outras possibilidades de você organizar o seu conteúdo digital. Então, o ideal é que você deixe em espelho, mesmo que o conteúdo não seja idêntico, porque sempre que você for olhar aquela subpasta, você vai conseguir checar em todas as plataformas e seguir com o seu projeto e com o que você precisa fazer. Bom, então, o que são projetos? Projetos são aquilo que você precisa entregar, que tem um prazo para acabar, né? Um resultado, um deadline. Então, eu coloquei aqui alguns projetos que eu particularmente gosto de dividir usando a palavra projeto para ficar, né, padronizada. Eu gosto de colocar a área, né, relacionada, a área da vida que aquilo está relacionado, o nome do projeto, e aí eu coloco quando ele começou e para quando ele é, até quando eu tenho que entregar, tá? Então, por exemplo, eu fui convidada aqui, eu coloco contexto carreira, né, que tem a ver, né, com a minha carreira acadêmica, para fazer um capítulo dentro de um manual prático da SBEM para falar sobre laudos genéticos. O convite foi feito em janeiro, eu tenho até 31 de março para entregar esse capítulo, e aí tudo que tem a ver com esse projeto vem para cá. Assim que eu recebi o convite, eu já coloco o e-mail que veio, tá? Com todas as especificações, os modelos de capítulo, tá? E uma das referências que eu já capturei que eu vou usar para escrever o capítulo. Então, tudo já vem para cá. Então, isso aqui eu vou mexer sempre enquanto esse projeto estiver caminhando. Tá? Isso vale para todos os outros, aqui dependendo da aula. Eu vou dar uma aula, né, pelo Emílio Ribas sobre a atualização das novas diretrizes em diabetes. Essa aula acontece até o dia 8, então eu sei que eu tenho que estar com ela pronta até então. Então, tudo que tem a ver com a aula vem para cá enquanto eu estou preparando essa aula, desde todos os arquivos e o PPT. Tá? Então, essa é a área que a gente mais mexe, a pasta que a gente mais mexe, que são os projetos. A segunda aba, que é a aba de áreas, daí a gente já divide, na verdade, todas as áreas da sua vida. Eu gosto de usar os íconezinhos, que eu acho bem legal, acho que dá uma animada. Eu gosto sou bem visual. Então, tudo que tem na sua vida que não tem um prazo para acabar de validade, né? Não é que tenha um resultado para você entregar, um prazo. Então, isso vale para os contextos, né? Tem a ver com aquelas áreas da roda da vida, mas isso é muito customizável. Eu coloquei, por exemplo, o próprio Instagram do Life Skills, eu coloco quando eu tenho conteúdos e ideias para cá, eu já coloco aqui, tá? Que não são projetos ainda, então daqui vão sair os projetos, né? Então eu tenho projetos das diversas áreas, né? Um curso, por exemplo, que eu tô fazendo vem para a área de desenvolvimento pessoal, os materiais, até ele virar um projeto que eu decido que vou fazer, né? Então, por exemplo, aqui, saúde e beleza, é um contexto que sempre tem. Eu tenho consultas médicas de rotina, eu tenho exames médicos, os treinos relacionados à atividade física, à musculação, o próprio consultório. Eu tenho os materiais que eu preciso consultar muitas vezes durante essa atividade, receitas, formulários. Então, aqui eu separo uma maneira de eu arquivar o conteúdo dividido pelas diversas áreas e contextos da minha vida. Tá? Já as resources, os assuntos de interesse, você também vai dividir como você vai arquivar conteúdo, só que você usa os assuntos que te interessam. Então, aquelas coisas que você costuma ler muito a respeito, ou que te interessam bastante, uma lista de filmes que você tem para ver, ou vinhos que você quer provar, ou teve sugestão. Muitas dessas aqui, por exemplo, eu tenho muito mais conteúdo no Evernote do que tenho aqui, mas às vezes eu recebo um PDF de vinho e vem para cá. Se eu tiro a foto do vinho, tá lá no Evernote. Então, por isso que é interessante você ter mais ou menos um espelho, né, entre as suas ferramentas. Então, tudo que me interessa ler de algum assunto, eu abro e vou colocando aqui. E os arquivos, a gente, em geral,
pode colocar tudo aquilo que é menos acionável. Então, os mais acionáveis são aqui para projetos, né, que você está mexendo o tempo todo. Os outros, você tem uns arquivos mais rápidos, divididos por área ou por assuntos de interesse. E aqui, eu tô organizando dessa forma, que são os projetos que já foram concluídos. Então, recentemente, eu terminei um agora de 20 de fevereiro, que era um caso clínico para a SBEM, sobre o caso de MOD, que eu tive que fazer um podcast. Já coloquei aqui, concluído, e venho para essa pastinha, tá? Do mesmo jeito, a festa que eu fiz, que eu participei da organização de 20 anos de formado, começou em janeiro de 20 e acabou agora em 22. Tudo que tinha a ver com a festa, planilhas, contatos, vinha tudo para a mesma pasta. Uma vez que ele foi concluído, eu arquivo. Mas todo projeto concluído vai virar arquivo? Sim, eu sempre ponho, porém eu posso duplicar. Por exemplo, esse projeto que eu fiz aqui de organização da casa, eu acho interessante eu duplicar e colocar no meu contexto aqui de casa. Eu tenho ele aqui, porque quando eu quiser consultar como foi o trabalho, onde que ficava cada coisa em cada cômodo, eu tenho isso aqui mais fácil, lembrando que tá em casa, tá? Mas isso é super subjetivo. Se você acha que consegue achar aqui também, tranquilo, tá? Aqui eu faço a mesma coisa para projetos incubados, que a gente vai pensar de fazer ainda, mas que acabou ainda não começando, ou os que foram interrompidos. Então, é essa forma que eu ajusto tudo que tem de conteúdo digital. Queria muito fazer um convite para vocês, para que todas as dúvidas relacionadas a esse tipo de conteúdo, vocês me mandem pelo direct.